Fala, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu vim gravar sobre oposição. Falar um pouco da partida que aconteceu na sexta-feira agora, essa última sexta que eu postei, que o Bob Fish empatou com oposição e estava à distância. Primeiro eu vou mostrar a básica. Geralmente a gente fala de oposição para os finais de rei e peão. Claro que existe para os finais de matas elementares, como rei dama, rei torre, rei dois bispos e rei bispo cavalo. É fundamental a oposição. Mas ela fica mais evidente quando o peão, que precisa muito da nossa ajuda para promover, precisa dessa técnica da oposição. Bom, basicamente eu vou falar que eu vou pedir que vocês olhem as casas, as fileiras que os reis estão. Bom, a fileira que o rei negro está é uma fileira de número 7. E a fileira que o meu rei branco está é uma fileira de número 5. A coincidência entre elas são fileiras ímpares. Então a mesma cor de casa, a mesma sequência de cor de casa elas vão ter. O que eu fiz? Eu peguei o meu rei e coloquei na frente do rei negro. Estão na mesma cor de casa. E são ímpares as casas. Fábio, ele vai ir para o lado. Por que você pintou essa casa na frente? Porque para que a gente promova o nosso peão, a gente precisa tirar o nosso rei da frente do peão, certo? Ele precisa caminhar. Ele precisa chegar até a casa E8. Então, o rei negro indo para D7 nos faz pensar o seguinte: temos que desobstruir a frente do nosso peão. O que fazer? Bom, continuar olhando para essa casa E6 porque ela dá acesso a duas casas importantes. Só ela, ao mesmo tempo, dá acesso a essas duas casas. Casas essas, D7 e F7. Eu chamo de casa de invasão. Se seu rei para nessa casa, numa dessas casas, não há nenhuma possibilidade das negras impedirem a promoção. Uma vez que... Vamos analisar. Quais foram os lances que aconteceram, né? Quando começou. Rei branco, desde dado 5. Rei negro, desde dado 7. Rei branco, F6. Rei negro, E8. Rei branco, E6. E rei negro, F8. Agora, repare. Quando você colocou na oposição, frente a frente, e na casa que a gente estava cuidando, que era E6, ela é uma casa que dá link para D7 e F7. Agora, qualquer lance que as negras façam, você vai poder entrar numa dessas duas casas de invasão. E aí, já era. Quer ver? Rei F8, rei D7. Tecnicamente, você está vitorioso. Você vai ganhar essa partida. Então, vamos lá. Rei F7. E aí, a gente... Olha só o que eu fiz. Que loucura, né? Olhou assim, meu Deus, vou embaranar. E5. O que aconteceu? Primeiro que você está tendo uma barreira aqui enorme de rei para rei. É como se eu pegasse e invertesse aqui, né? Já está tendo uma oposição lateral, tá? Você está montando essa barreira. E segundo que ele não pode nem descer, porque o peão também está bloqueando. Está tipo fazendo um L, né? E aí ele vai andar. E olha só, é como se o pai estivesse segurando a mão da criança e fazendo ela atravessar a rua. Pegou, atravessou. O peão avançou, continuou bloqueando o rei negro, tadinho. Avançou de novo e não há nada que faça, você vai promover. Tudo em detrimento de duas técnicas que a gente viu. A casa que dá acesso às duas casas de invasão e depois as casas de invasão. Juntam isso à oposição. Vamos ver outros exemplos. Bom, eu estou aqui com uma oposição, eu já estou no caso, né, de estar na casa que dá acesso às duas casas de invasão. Aí vamos supor, joguei para o lado, ele continuou fazendo oposição para mim. Quem está ganhando oposição agora são as negras. Ok, mas eu vou mexer peão, não vou? Ele vai ter que andar. Ele andou. E agora eu mexo peão de novo. Olha o que acontece. Ele tecnicamente está perdido. Ele vai ter que sair por uma casa de invasão. E você vai entrar na casa de invasão. E agora, tchau. Promoveu. Esse final, rei e dama contra rei, tem na playlist dos matas elementares. Dá uma olhadinha lá. Tá? Fácil esse, depois que eu te expliquei sobre a casa de invasão e a casa que dá acesso à casa de invasão.
Esse é o exemplo que aconteceu lá no... Até inverti, porque as negras que jogam, lá na sexta-feira. O Bob Fish estava de negras. Ele simplesmente jogou rei C8. E acabou. Presta atenção. Oposição não é só quando tá pertinho, não. Não é só quando o rei estivesse aqui, não. Tá? Ou não. Quantas casas eu tenho de distância dele? 3. Diz a oposição de distância quando você tem o número de casas ímpares. De um rei para o outro. Tá ímpar, não tá? Vamos lá. Qual é a fileira que ele tá? É uma fileira par. Qual é a fileira que o rei branco tá, né? Qual é a fileira que o rei negro está? Uma fileira par. Então, minha aluna Kalinde, ela fala assim, eu tô fazendo oposição à distância ao rei, se eu não consigo, se eu tenho que sair da oposição à distância ao rei, e eu tô de negras, ou eu tô só com o rei, o que eu faço? Eu vou fazer, então, oposição à distância ao peão dele. Porque, veja bem, eu acabo de entrar numa cor de casa e que ele não consegue entrar agora. Mas Fábio, se ele for pro lado... se ele for pro lado, é simples. Você continua mantendo a oposição. Por exemplo, você vai uma casa para frente. Fábio, ele veio para cá, ó. Ele veio para casa, você jogou C7, ele veio para casa D5. Faça oposição. Ele avançou o peão. Volta com o rei. Ele avançou de novo, Fábio. Volta com o rei. Para casas que ele não pode parar. Por exemplo, ele não pode parar numa casa branca agora. Fábio, ele vai jogar aqui, ó. Ok. Eu vou avançar. E ele não vai conseguir parar. Ele não vai conseguir parar. Nem cantei as casas. Estou fazendo assim porque tá pequeno, então para vocês verem. Não vai conseguir. Ele vai ter que voltar. Ótimo. Muito obrigado. Estou fazendo oposição ao peão. Porque eu não consigo fazer oposição ao rei. Porque se eu tentar fazer oposição ao rei em casas pares, eu vou perder. Eu vou perder. Agora quem está fazendo oposição é ele. Eu estou saindo da oposição. Aí vai cair naquele caso clássico que ele está me travando, ele vai conseguir promover. Então cuidado, não faz oposição com diferença de casas pares. Faz ímpares. Para você ter oposição, não ele. Entendeu? Então nesse caso aqui, ó, se ele continuar, vai dar ruim, porque ó, vamos supor que ele avançou uma casa com o rei, foi para D6. Rei D8, C7, rei C8, e agora afogou o rei. Entendeu? Então a oposição à distância, ela se dá por número de casas ímpares. Então, como o Bob Fish já tinha oposição à distância, ele manteve a oposição à distância, de forma que as brancas não conseguissem fazer a oposição, entrar na oposição, entendeu? Ele saiu da oposição, mas saiu fazendo com que as negras não conseguissem entrar na oposição. Com as brancas, desculpa, não conseguissem entrar na oposição. Por quê? Porque o peão está atrapalhando. Esse peão quer promover, da mesma forma que ele ajuda, ele atrapalha. Entendeu? Para ilustrar melhor o que é uma oposição, assim, classicamente, eu trouxe uma partida do Capablanca. Uma partida essa que, cara, é pequena e acho que vocês vão gostar. Capablanca jogou em 1924, tá? Walter Plain Shipley. Foi numa simultânea. Ele jogou, Capablanca jogou E4, Capablanca de blancos, E4. E veio uma francesa, né? E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo B de bola 4, e aí Capablanca fez a variante das trocas. Captura D5, dama captura D5, não pode tirar, né, o cavalo, porque está cravado, né? Por isso ele captura de dama. Bispo captura F6, bispo captura B de bola 4, B captura... bispo captura C3, B captura C3, G captura F6, dama D de dado 2, C5, cavalo F3, desculpa,
Cavalo C6, dama E3, C captura D4, C captura D4, bispo D de dado 7, bispo D de dado 3, dama A5 cheque, rei E2, roque maior, torre de H em B de bola 1, e agora o adversário do Capa Branca quis trocar tudo, quis abrir a posição, e Capa Branca já gosta muito de simplificar o jogo, né? Então, D captura E5, né, que foi jogada E5, D captura E5, cavalo captura E5, cavalo captura E5, dama captura E5, dama captura E5, F captura E5. Bispo E4, bispo C6, bispo captura C6, B captura C6 e torre B de bola 3. Rei C7, torre de A, B de bola 1, torre B de bola 8, torre captura torre em B8, torre captura torre em B8, torre captura torre em B8 e rei captura torre em B8. Parem para analisar agora essa posição. Parei aqui para vocês analisarem essa posição. Só sobrou rei e peão. Nesse caso, vai ser fundamental. É fundamental que o rei participe. Obviamente, a gente sabe que a gente está no final quando o rei começa a ficar mais ativo no jogo, participativo no jogo. Ele é peça importante para o final. Então agora você vai parar para ver e analisar. Vamos olhar friamente a quantidade de ilhas de espiões que tem nessa partida. Quantidade. Vamos dar uma olhada. O que são ilhas de peões, Fábio? Espiões que não tem ninguém do lado dele. Nenhum peão do lado dele para ajudar. Aqui é uma ilha, outra ilha, outra ilha, outra ilha. Ele tem 1, 2, 3, porque daqui a pouco eles vão se conectar. 3, 4 ilhas. Aqui tem 1, 2, 3. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, no final de rei peão, ganha, é mais vantajoso, tá? Para aquele que tem menos ilha. Menos peão solto, aleatório. Obviamente, a quantidade de peões, né, tem que bater também, né, para poder falar, tenho menos ilha, mas eu tô com mais peão, eu tô com um peão tranquilo, passado. Aí são outros 500, mas olha só. Quem está mais próximo do centro? O rei das brancas ou o rei das negras? O rei das brancas. Então o rei das brancas tem um objetivo. Chegar já nesse peão aqui de E5. Tá? Capa Branca foi jogando e jogou rei D3, rei C7. E aí como é que ele chega? Rei E4. Cara, não pode jogar F6 porque o rei vai entrar em F5 e acabou. Acabou, vai ganhar peão. Ele vai ter que trazer o rei. E aí, vamos treinar esse finalzinho? Jogam as brancas, tá? Como que vocês começam a neutralizar o seu adversário? Neutraliza ele, tá? Bom, só tem peão. Então vamos evitar que esses peões movimentem muito. Bom, o da ala da dama, né? Os da ala da dama já estão resolvidos. Ala da dama. Primeira metade do tabuleiro em forma de coluna destinada à dama. Eles estão resolvidos. Assim, o que mexer, você mexe. Agora, da ala do rei, tá um pouco confuso, porque eles estão separados, né? Estão duas ilhas, mas dá para você aniquilar eles. Tem um lance aí, cara, gritante na posição, que ajudaria muito. 12, né? Tem um lance muito bom, que eu acho que a Capa Branca não fez, e tem um que ele fez, sim, que ganha jogo, né? Tem um lance mais forte. Que já avança, já ganha muita posição, né, nesse jogo. Pausa o vídeo e pensa. Entendeu? Uma gaguejada. Vamos lá. Parabéns. Se você viu o lance G4. G4 é magnífico. Porque ele... cara, tinha muita coisa para fazer, mas esse lance, ele acaba com a posição das negras. Ele ganha muito território na ala do rei. Olha só. Em G4, ele está atacando F5 e H5. O cara não pode jogar peão agora ali, né?
E continuou o seguinte. Rei na casa E6. Continuou a expansão dos peões na ala do rei. H4. Ele jogou F6. E agora, Capablanca foi resolver um problema. E tirar o peão dele. O peão que está mais avançado das negras. Então ele jogou F4. Com o intuito de trocar peões. Captura F4. Rei captura F4. E agora ele jogou simplesmente H6. Então vamos lá. Se você quer ter a oposição nesse ponto, você tem que fazer as negras perderem tempo. Vamos fazer as negras perderem tempo. Primeira coisa, como é que eu resolvo a ala da dama, Fábio? Você falou que está resolvida. A ala do rei, para mim, a ala do rei já resolveu. A ala do rei já resolveu. Agora, como é que eu resolvo a ala da dama? Bom, quantas casas eu tenho de distância aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eu vou, em sã consciência, jogar 2 casas para frente? Não. Eu estou gastando lance. Eu preciso ter lance de espera. Por que eu preciso ter lance de espera? Porque para ele mexer esse rei desesperadamente e sair de perto dos peões dele. Quer ver? Capablanca jogou C3. Um lance de espera. Pequenininho, ó. Jogou um lance só. Agora ele decide. Se ele mexer, ele ficou com os peões estão em oposição um do outro, né? Óbvio, eles vão ficar. Mas você vai perceber que agora ele deixou 2 casas de distância. Par. Deixou casa par. Tal que agora, quando as negras mexerem, ele completa o movimento. Então passa a vez de novo para as negras. Quer ver? O cara lá jogou balanço, né? Pensou assim, cara, eu vou jogar uma casinha só porque senão vai dar ruim. E, bom, ele ficou feliz ainda. Ele jogou A3. O mesmo peão que ele mexeu, ele mexeu. O mesmo peão que mexeu. Acabou. Agora os dois estão com 2 casas de distância. Quando as negras mexerem esses peões, você completa o movimento. E acabou, finalizou eles. Não vão jogar mais. Entendeu? Vai ficar tudo preso. Daí Capablanca jogou A5. O que eu falei com você? Mexeu o peão de A5. Mexe qual? A4. Depois Capablanca foi e tirou o rei. O Capablanca, não, desculpa. O Shipley tirou o rei. Foi para E7. Pronto, ele te deu a casa. Ó, ele deixou você encostar no peão dele. Piorou. Você tá entrando aqui agora. Ó. Piorou. Já deixou ele mais fraco, né, na posição. Daí Capablanca jogou. O Shipley jogou C5. Eu já falei. Mexeu o C5, vai mexer quem? O C3 para onde? Para C4. E passa a vez para ele. Tá, Fábio, eu passei a vez para ele. A única casa que ele vai jogar em sã consciência é rei na casa F7. Beleza. Aí o cara abandonou, tá? Nessa parte o cara abandonou. Mas se ele joga rei F7, abandonou por quê, Fábio? Tem rei F7 aí. Ué. Faz ele perder o tempo que a gente quer. A gente não quer entrar. Olha quais são as casas que a gente quer entrar. Ou a gente quer entrar em E6 ou a gente quer entrar em G6. Como é que a gente faz ele perder tempo? A gente tem mais um lancezinho para fazer, sem ser com o rei. Que é o nosso peão de H. Agora, ó. Vou jogar o peão para H5. Eu quero entender o que ele vai fazer. Eu quero realmente entender o que ele vai fazer. Porque não sei. Bom, daí você pode parar, analisar e trocar uma ideia na posição, botando um engine, tentando ganhar essa posição. Bota assim de negras, tenta segurar essa posição de negras. Vai dar ruim. Mas espero que tenha ficado mais claro para vocês que é uma posição. É um videozinho curto para trocar essas ideias. Se fosse uma partida ainda do Capablanca para ficar mais bacana para vocês. Bom, mas é isso aí. Mais a mais. No link da descrição tem o meu Instagram, o Instagram da Caneta da Pan, nossa parceira, da FECHERJ e da Academia de Xadrez de Campos. 2 instituições ótimas que vão ajudar vocês que são jogadores ou amantes de xadrez. Tem o site chess.com, chess.tempo, que eu jogo, pratico, tático, jogo, participo de torneios online. É muito bacana, vocês vão gostar. Bom, se gostou, deixa um like. Se não gostou, também deixa um like, ajuda a gente. Vamos crescer. Se eu não me engano, está com 673. Vamos chegar a 700 inscritos? Que tal? Bom, no mais a mais. O meu muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo.